Oi gente, tudo bem? Eu sou o Lucas e seja bem-vindo ao Lucas Verso. O tipo de programa onde eu apresento temas de ciência baseados no multiverso e realidades paralelas. Então, no episódio de hoje a gente vai estar vendo como seria incrível se eu pudesse ter um parque dos dinossauros. E por que esse episódio é um Lucas Verso e não um Caro Watson? Para começar, dinossauros não são só tema histórico, também são temas de ciência. A gente descobriu muitas coisas sobre a evolução das espécies baseadas em dinossauros e outros seres, entre aspas, mitológicos. Conhecimento aleatório: sabia que boa parte dos animais que a gente reconstruiu na antiguidade era simplesmente porque a gente achava ossos de animais antigos e não sabia como interpretar eles? Porque a gente não tinha uma dedução muito boa do que eram antigamente. Então, se você acha um esqueleto de alguma coisa muito diferente do que você já viu em toda a sua vida, você vai atribuir a sua interpretação sobre aquele animal. Mas hoje em dia a gente tem uma tecnologia muito melhor. Melhor o suficiente para ressuscitar animais mortos. Tanto que mamutes congelados podem ser, em teoria, ressuscitados. Isso depende de você sequenciar o DNA dele. E isso depende que ele seja bem preservado. E injetar isso no embrião de elefante. Assim criando mais ou menos uma mistura de elefante e mamute. Alguma coisa que vai ter os traços das duas linhas, se é que me entende. Se você entendeu isso certo, você está pronto para saber como a gente não pode ressuscitar dinossauros. Olha, tá sendo incrível ter um parque aqui, mas isso traz muitas implicações e discussões para a vida real. Poderia até cair no Enem. A relação que a gente coloca entre a recriação de dinossauros e outros seres pré-históricos é que boa parte do que a gente quer fazer é meio que impossível. Então bora assumir que a gente tente o caminho Jurassic Park. A gente vai tirar DNA de mosquitos. Isso é muito improvável porque DNA é uma coisa muito rara de se achar. Ainda mais uma coisa tão antiga. A gente não tá falando de 1000 anos, a gente tá falando de 65 milhões de anos mínimo. E olha que essa nem é a parte mais legal da era de dinossauros. O período Jurássico teve tantos animais e tantas coisas incríveis, mas você teria que ir muito mais lá pra trás. Tipo, 150 milhões de anos. Então a gente tá falando de espaços gigantescos, espaços que o DNA não consegue ficar intacto. Muito menos dentro de um mosquito aleatório embaixo de uma seiva de âmbar. Então se a gente quiser recriar dinossauros, não vai ser nessa vibe. Então eu venho com outra possibilidade então. Bora recriar eles dos descendentes mais próximos. Sabia que quando você come frango, você tá teoricamente comendo um parente de um tiranossauro? Tá, é muito distante, mas é válido. Ah tá, então tu não sabe desse. Então tu não sabe disso. Tá, momento de destruir a sua infância. Primeiro, dinossauros tinham penas. Penas nada mais são do que escamas modificadas, é teoricamente isso. E os dinossauros provavelmente tinham penas, pelo menos boa parte dos dinossauros carnívoros e pequenos poderia ter penas, como tem indícios. Tá, mas então o que aconteceu com os dinossauros? Então, nem todos eles morreram em um meteoro. Aquele meteoro, você lembra? Caiu do céu, meteoro na península de Yucatán e foi catastrófico, mas houve o colapso. Existe uma cadeia alimentar, isso você sabe, dividida entre, bom, basicamente os que vão ser devorados e os que devoram os que vão ser devorados. É uma lista bem longa, mas essa lista foi totalmente quebrada no período Cretáceo com um asteroide. Os animais grandes, herbívoros, que comiam plantas, morreram porque as plantas estavam acabando. Os dinossauros grandes, que comiam os maiores, comiam plantas, também morreu. E isso foi sucedendo.
até que só sobraram espécies. Teoricamente, os dinossauros foram. Teoricamente, os dinossauros sobreviveram. É por isso que a gente tem pássaros hoje, que são uma linhagem reta deles. Então tá, tendo isso em vista, teoricamente a gente tem dinossauros. E como é que a gente transforma aves em dinossauros? Existem pesquisas que afirmam que a gente pode, teoricamente, reverter alguns genomas. A cadeia de DNA é muito complexa e levaria anos para a gente fazer isso, mas é uma possibilidade. Estruturas criando dentes ou caudas e coisas do tipo são plenamente possíveis, só não são viáveis hoje em dia. Mas as implicações vão muito além disso. As implicações históricas e boa parte sociais da gente ressuscitar um animal histórico são gigantescas. Clonagem é um termo muito forte para algumas pessoas, o que pode criar discussões nunca antes vistas na manhã. Tigres da Tasmânia eram animais que viveram na Austrália e morreram por conta de caçadores criando gados, fazendeiros. Eles foram caçados até o último da espécie. Inclusive foi documentado e você pode receber esse conteúdo. Tigres da Tasmânia podem ser revividos. A gente tem um DNA, mas a pesquisa para fazer isso é extremamente cara. E novamente esse é um problema da clonagem. Ninguém nunca está disposto a ser o primeiro. Isso é um grande problema. Ou solução. Porque acho que você já viu todos os filmes de Jurassic Park e você sabe o porquê daria errado. E apresentar um episódio inteiro dentro de um carro, chovendo, tempestade, leva a outro ponto. Não só daria errado, como poderia criar coisas que a gente nunca viu antes. Claro, há benefícios científicos disso, mas eu acho que os benefícios podem ser menores do que os malefícios. E sim, isso é um tiranossauro. Tiranossauros, aliás, não eram os animais mais perigosos da era dos dinossauros. Eles tinham uma mordida forte. Isso é um fato. Quando você é um giganotossauro e a sua presa tem 100 toneladas, eu acho que você é bem mais perigoso que um tiranossauro. E provavelmente era ou um caçador carniceiro, ou ele caçava coisas menores e lentas. 65 km por hora é fora do que um tiranossauro conseguiria correr. Principalmente com essas pernas que provavelmente quebrariam. Animais grandes tendem a ser lentos porque mover muita massa é muito difícil. E é por isso que o Homem-Formiga se move devagar nos filmes da Marvel. É um grande detalhe e é um detalhe que faz sentido. E não se mover na frente de um tiranossauro não funciona, porque o olfato dele é muito mais apurado. Então, mesmo que ele esteja cego, ele vai te ver. Então, acho que é isso. Espero que tenham gostado e espero que tenham gostado. Mudem o mundo, mudem tudo, atenciosamente. Essa foi por muito pouco, mas eu vou precisar fazer mais episódio. A gente vai ficar com menos episódios. E. Ah tá. Editor, nota pra quem estiver editando isso. A gente tá trabalhando bastante. Então eu quero pedir ajuda. Porque a gente vai lançar um novo quadro semana que vem. Mas a gente precisa de mais gente viajando no tempo. Então, por favor, envia isso pra direção. É importante. Tá, mas corta aí.